A paz seja convosco, amém? Uma boa tarde a todos. Queremos nessa tarde deixar uma palavra para os queridos, amados irmãos, intercessores. Que Deus nesta tarde esteja cobrindo cada um com sua bênção, com seu poder, e que o sangue precioso de Jesus de Nazaré esteja sobre a vida de cada um. Amém? Eu quero ler um texto que na palavra de Deus se encontra no livro de João, capítulo de número 13, e fazer uma breve expressão desse texto. Amém? Vamos ler então? A partir do versículo 12, que diz: Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse mandamento e o praticardes, abençoados sereis. Eu fico olhando para esta palavra dita pelo Senhor Jesus no momento que estava ali para cear com os seus discípulos, e ele, tirando a sua roupa, a sua capa, ele colocou aos pés do discípulo, começando por Pedro, e foi lavar os pés para enxugá-lo logo após. E Pedro achou aquilo uma atitude absurda, porque Pedro diz: jamais lavarás os meus pés, Senhor. Jesus deixou claro para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não tereis parte comigo. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que a humildade, o caráter de sua pessoa, o amor é que nos faz ser seus discípulos. Tem pessoas que estão em cima do altar, tem pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não conhecem o que é humildade, não conhecem o que é o amor ao próximo, e jamais fará uma atitude como essa do Senhor Jesus, de lavar os pés das ovelhas, lavar os pés dos pequenos, os pés daqueles que para eles não têm grande estima, porque eles que são pastores e pregadores, apóstolos, bispos, são grandes, são reconhecidos, não podem se rebaixar aos pés de uma ovelha para lavar os seus pés. Jesus disse para os discípulos, sabe o quê? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e estáis certos, porque eu o sou. Palavra interessante. Os discípulos chamavam Jesus de Senhor e Mestre, e ele o era. Ele mesmo afirma: eu sou Senhor e Mestre. O que eu vejo interessante no versículo 14, dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu já ouvi falar de alguém que se prontificou em igreja a lavar os pés de seus fiéis, os pés das suas ovelhas, mas eu nunca vi. Falar eu já ouvi falar, agora eu nunca vi. Eu nunca vi essa humildade. E pode ter certeza, se você vê alguém fazendo isso, vai ter uma câmera filmando, alguém tirando foto, que é para se exaltar. É para ir para o meio das praças. É para clamar aos quatro cantos que fez, que aconteceu, que deu aos pobres, que ajudou os pobres, que deu aos necessitados.
Jesus disse para o discípulo: o que eu faço, vocês não sabeis agora. As pessoas de hoje não estão querendo viver Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Porque o sermão da montanha confronta as pessoas. O sermão da montanha confronta o mal para reconhecer o bem. O sermão da montanha nos leva a sair das trevas para entrar na luz. O sermão da montanha nos ensina como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O sermão da montanha nos ensina o que é reconhecer como Senhor e Mestre. O sermão da montanha tira o nosso eu, tira a nossa capa, nos reveste de autoridade, de glória, nos reveste de poder celestial, nos reveste das coisas espirituais e deixa para trás as coisas carnais. O sermão da montanha é para quem quer ter intimidade com Jesus. O sermão da montanha é para quem quer viver no céu com Jesus. Jesus disse no final do sermão: felizes são vós, quando se injuriarem e ficarem contra vós, e disserem toda mentira contra vós, por amor do meu nome. Ele diz que felizes somos nós, por assim proceder e assim ser reconhecido no meio da humanidade do povo. Chega de igrejas abarrotadas, de igrejas cheias de pessoas, cheias de seres humanos que não têm mente espiritual, que não têm capacidade espiritual, que não têm entendimento, que não têm discernimento, que vai para a igreja somente para buscar chave, buscar bênção, receber, não para entregar. O culto começa por uma entrega, e a partir de sua entrega total é que você pode ter o direito de receber. Jesus, em todos os lugares que passava, Jesus ministrava as pessoas. Ele conversava com os doentes e dava autoridade às enfermidades, aos espíritos malignos, aos demônios que saíssem daquele corpo. A Bíblia diz em Isaías: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas. Me ungiu para curar os enfermos, abertura de mentes, abertura de prisão aos cativos, libertação, para curar os cegos. Para isso, Jesus veio e nos enviou. E Jesus deixou bem claro: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, para os fracos, para os pobres. Quando Jesus fala isso, ele está falando fraco de espírito, pobre de espírito, doente de alma, doente de espírito. E ele veio trazer restauração, ressurreição, graça, poder e autoridade. Jesus não veio tomar nada de ninguém. E Jesus também não veio para dar bens materiais a ninguém. Todos os bens materiais são consequência do seu esforço de trabalho. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Para que tenhamos paz e paz com Deus. Jesus veio, deixou a sua glória, quer dizer, deixou o seu reinado de Deus no céu. E veio à terra como um homem sofrer. Quando as pessoas dizem sofrer como nós, eu não digo sofrer como nós, porque nenhum de nós sofremos como Jesus sofreu. Nenhum de nós passamos pelo que Jesus passou. Nenhum de nós estamos preparados para viver o que Jesus viveu como homem na terra. Ele veio e levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. Jesus veio transformar a humanidade, Jesus veio capacitar a humanidade, Jesus veio para o que eram dele, e os que eram dele não receberam. Mas ele deixou bem claro: tantos os que me receberam foram transformados em filhos de Deus. Eu quero te dizer que muitas pessoas têm criado ídolos
Ídolos não são só aqueles que estão nas paredes, em quadros, em papéis, madeira, pedra, gesso. Não. Ídolos são aquilo que você cria dentro do seu coração. Tudo isso de parede, de papel, de pedra, de barro, de gesso, de cimento, mais o que você cria dentro do seu coração. Tem pessoas que criam ídolo de irmãos, criam ídolos de cantores evangélicos, criam ídolos de pastores, criam ídolos de familiares, criou ídolos de seres humanos. Como pode? Ama mais a criação que o Criador. Se o Criador tem poder sobre o barro. Nós somos barro e o Criador tem poder sobre nós. O homem deixou que a soberba chegasse sobre ele. O homem deixou que a soberba entrasse em seu coração. O homem permitiu, mas Jesus veio para tirar, Jesus veio para quebrar, Jesus veio para destruir, Jesus veio para dar salvação, Jesus veio para transformar, Jesus veio para levar para o céu, para morar com ele. A Bíblia diz em Romanos 10 e 11, se com tua boca confessar e com teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, será salvo. Você tem que crer com o coração, confessar diante das pessoas com teus lábios, para você ser salvo. Crer e for batizado, será salvo. Você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos. O próprio Jesus foi batizado. O próprio Jesus foi batizado nas águas do Jordão por João Batista. Vamos entender uma coisa que eu não consigo entender. Como é que uma multidão de pessoas, um monte de pessoas ficam buscando coisas, buscando vaidade, buscando vontade, buscando interesse, buscando o seu querer, mas não tem coragem de se levantar e se entregar a Jesus. Se entrega a qualquer situação, a qualquer coisa, obedece qualquer um, mas não obedece às palavras de Jesus. Jesus disse: se vós obedeceis os meus mandamentos, reconhecidos serão que são os meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem obedece os mandamentos de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, esforça e tem bom ânimo. Tem pessoas que querem viver em discussão, quer falar palavrões, quer se irar, entrar em raiva, em ira, para resolver seus problemas. Jamais você vai conseguir. Você só resolve os seus problemas nos pés da cruz de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da terra, o Senhor dos céus. Todo o poder foi entregue a Ele, nos céus, na terra e embaixo da terra. Apocalipse diz que ele, conversando com João, ele diz: eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. A morte está sobre o poder de Jesus Cristo. Se você estiver nele, você terá vida e vida em abundância. Não culpe Deus pelas suas falhas, pelos seus problemas, pelos seus erros, pelas suas faltas, por causa da sua cachaça, do seu cigarro, da sua prostituição, da sua mentira, do seu engano. Você paga o preço, não venha culpar Deus. A Bíblia diz bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou a verdade. Chega de idolatria. Chega de carnalidade. Chega de obras humanas no meio da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deixa ele mudar teu caminho, deixa ele mudar tua vida, deixa ele mudar o teu ser, deixa ele mudar o teu sangue, deixa ele mudar o teu pensamento, deixa ele mudar a tua história. Não fica atrás de falsos pregadores, de falsos missionários, de falsos apóstolos, de falsos discípulos que buscam a si mesmo enriquecer-se a si mesmo e esquecer da verdadeira palavra. Esquecer de lavar os pés dos discípulos, lavar os pés dos pobres, esquecendo de alimentar os famintos, de curar os enfermos, andando em suas mansões, em seus carrões, em suas riquezas e deleites,
buscando seus interesses, tirando a lã e a gordura da ovelha, o dízimo e a oferta, rapando, enchendo o seu ego e deixando a ovelha desgarrada, morrendo, andando por pastos sem grama, pastos sem alimento, onde o lobo facilmente o devora. Jesus veio para nos restaurar, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, nos dá capacidade, nos dá autoridade, nos dá poder para exercer a sua função. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas você tem que pregar para toda criatura. Se não crê e não for batizado, não será salvo. Só há dois caminhos. O caminho que é a porta estreita, que poucos passarão por ela, levará aos céus celestiais de Deus. Mas o caminho largo, a porta larga, é o caminho da perdição, o engano, a fofoca, a mentira, o roubo, o egoísmo, a traição, a prostituição, a cachaça, o eu. Esse é o caminho do inferno, só se leva à perdição. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Já já o céu se abre. Jesus descerá nas nuvens e nós vamos ouvir o soar das trombetas. E todos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estão vivos serão transformados em corpos de glória, arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E você? Está preparado? Você sabe o que tem feito na sua vida? Você já confessou seus pecados? Você já mudou de destino? Você já mudou a sua vida? Você já mudou a sua história? Só em Jesus Cristo há mudança de história. Não existe filósofos sábios aqui na terra para mudar a história de ninguém. Ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe ninguém, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, com poder maior que o poder de Jesus Cristo. Só Ele é Senhor, só Ele é Mestre. Seja humilde, seja manso, seja calmo, seja filho de Deus, porque todos se acham filho de Deus, mas a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. No momento que você reconhece Jesus na sua vida, aí sim você é transformado em filhos de Deus. Lembra que falamos? Ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele não o receberam, mas todos quanto o receberam foram transformados em filhos de Deus. Que esta palavra traga para você verdade, autoridade em Cristo Jesus, poder, vida em vida abundância. Que as cadeias do inferno contra a tua vida caiam. Que as mentiras e os enganos caiam por terra. Que o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus envolva a tua vida, tua casa, tua família, tua mente, teu pensamento, teu coração. E tu seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá: só o Senhor é Deus. Reconhecerá Jesus como o único Deus verdadeiro. Se você for a favor, você vai se ajoelhar e vai reconhecer. Se você for contra Jesus, você também vai se ajoelhar, porque a Bíblia diz que os demônios, os anjos do inferno, os demônios e os anjos do céu, todos seres, reis, sacerdotes, todos se prostrarão diante dele e reconhecerão que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, do meu ministério, da minha chamada, da minha vida, do meu casamento, da minha história. Ele é o Senhor. Faça de Jesus Cristo o Senhor. Invoque-o, chame-o, clame a Ele. Ele diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, quando clamar com todo o coração. Esse clamor tem que acontecer de dentro do coração e fluir para fora. Porque rios de água vivas vão fluir de dentro de você.
Receba esta palavra nesta tarde, pelo poder da autoridade do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e seja transformado pelo poder da verdade que está na palavra de Deus. Chega de engano, chega de mentira, chega de roubo no meio do povo de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar a igreja, deixa o Espírito Santo reger a igreja. O Espírito Santo é o maestro da igreja de Cristo. Não existe estrela no altar. Só há um rei, um Senhor, um mestre, Jesus, o Filho de Deus. Receba nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, a tua bênção e a tua graça, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?